Vamos agora para os próximos itens. No item E, eu tenho aqui menos 0,4 elevado a 3. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, uma transformação. Menos 0,4 eu vou transformar em fração. Beleza? Escrevo menos. Aqui, como eu tenho 0,4, eu esqueço aquele zero ali, ó, e a vírgula que tem antes, então fica 4. E lá embaixo no denominador, como eu tenho uma única casa decimal é o que vem após a vírgula, então eu tenho aqui 1 acompanhado de um único zero, certo? Então fica o número 10. Vou repetir. Quando eu tenho 0,4, eu só tenho uma casa decimal. Uma casa decimal que eu estou falando é o número que vem após a vírgula, os algarismos que vêm após a vírgula. E eu só tenho um único algarismo, que é o 4. Então, eu escrevo 1 e 1 zero. A quantidade de zeros é equivalente à quantidade de casas. Fecho aqui e escrevo expoente 3. E agora eu vou pensar no meu sinal. Lembra que aqui ó, eu tenho que toda base negativa elevado a expoente ímpar dá menos? E é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Eu tenho uma base negativa, um expoente ímpar, então o meu resultado é menos. E agora o que eu faço? Transformo isso aqui em uma única fração, se eu quiser, certo? Sendo que lá em cima eu terei 4 vezes 4 vezes 4, 3 fatores iguais a 4. E lá embaixo eu terei 10 vezes 10 vezes 10. E agora a gente pensa no resultado, que é a coisa mais simples de todas. O resultado da gente vai ficar um pouco apertado aqui, mas vai dar para a gente colocar. Vai ficar menos, e 4 vezes 4 resulta 16. Se eu pegar 16 e multiplicar por 4, aí eu fico com 64. Então eu terei uma fração negativa, com numerador 64, e agora eu tenho que fazer as multiplicações ali embaixo, por 10. 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10 é 1000. Portanto, gente, a nossa continha dá menos 64 sobre 1000. Silvano, está certo essa conta? Está. Só que ela está escrita em formato de fração, menos 64 sobre 1000. Se eu quiser, eu posso escrevê-la em formato de decimal, fazendo o contrário do que a gente fez aqui, ó, nessa transformação de decimal em fração. Eu escrevo 64 e observo quantos zeros eu tenho. Ah, eu tenho 3 zeros. Então, eu volto aqui com minha vírgula 3 vezes para a esquerda. Minha vírgula está aqui no final. Ó. Volto uma, volto duas, volto 3. A minha vírgula vai ficar aqui, certo? Os espaços vazios eu preencho com zero. Então, vou preencher com zero esse espaço aqui. Voltar, sair daí, né? Esse espaço aqui deve ser preenchido com zero. E o espaço lá da parte inteira do decimal deve ser preenchido com zero. Então, esse resultado aqui é o resultado para essa potência aqui. E eu ainda estou cometendo um erro, que foi não colocar o menos lá na parte decimal. Agora pronto, está tudo ok. Beleza? Galera, agora nós vamos aqui ó, para o item F. Nós temos ali 2 terços elevado ao cubo,
elevado a 3. Eu vou escrever 3 frações, 2/3, e multiplicá-las. Então, aqui eu tenho 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2 resulta 4. 4 vezes 2 resulta 8. Então, quer dizer que lá no numerador eu terei o quê? Colocando aqui, eu fico com 8. E aqui no denominador eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 8 sobre 27 é o resultado para a potência que eu tenho ali no item F. Aqui no item G, tem um decimal e tenho um número negativo. Então, vocês já sabem que, antes de qualquer coisa, nós devemos transformar o decimal em fração. Então, fazendo isso, galera, eu vou ficar com o seguinte, ó. O número escrito sem vírgula, ou seja, o número inteiro é 25. Quantas casas decimais nós temos? Nós temos apenas uma casa decimal, que é o algarismo 5, que fica após a vírgula. Então, quer dizer que lá no denominador eu escrevo 1, e como é apenas uma casa, apenas um 0. Fecho aqui com parêntese, porque é uma fração, e escrevo menos 2. E agora vamos utilizar o conceito que a gente viu para expoente negativo. Para expoente negativo, quando eu tenho a fração A sobre B, com os números inteiros A e B diferentes de zeros, se isso estiver elevado a um número negativo, menos n, responderemos isso da seguinte forma. Vamos inverter a fração B sobre A. Tá vendo? Ó? Veja que o numerador A foi para o denominador. E veja que o denominador B foi para o numerador. Fazemos essa inversão e o nosso expoente negativo vira positivo. E depois, sim, a gente pode calcular. Fazendo a inversão aqui, ó, ou invertendo, né? A gente vai ficar com 10. Lá embaixo, 25. E agora a gente pode transformar esse expoente negativo em um expoente positivo. Beleza? Se eu tenho 10 elevado a 2, é porque eu tenho 10 vezes 10. Eu tenho 10 vezes 10. E se eu tenho 25 elevado a 2, eu tenho 25 vezes 25. 10 vezes 10, eu sei que é 100. 25 vezes 25, se a gente fizer essa continha, dá 625. E aqui está o resultado para a minha potência 2,5 elevado a menos 2. Ok? Eu vou deixar o desafio para você transformar isso aqui em decimal. Certo? Deixar a resposta em decimal. Basta que você divida 100 por 625. E aqui, galera, eu tenho 1/2, a fração 1/2 elevado a menos 4. Vamos lembrar disso aqui, ó. Se você tem a fração A sobre B elevado a um número negativo, a gente inverte e o valor fica positivo. Então, invertendo, o 2 vai aqui, ó, para o numerador da fração. E lá embaixo, no denominador, vai virar quem? Vai virar o 1. Só que 1 no denominador de uma fração não necessariamente deve aparecer. Então, a gente pode, se quiser, excluir ele, certo? O expoente menos 4, depois que a gente inverte, o número fica positivo.
E agora a gente pode fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Nas potências de 2, no quarto expoente, quando temos 2 elevado à quarta, é 16. Eu deixei essa dica aqui, ó, no item B, certo? Que está no vídeo anterior ou então na primeira parte desse vídeo. Então, galera, vamos agora responder aqui, ó, o item I, que é o último item aqui da nossa atividade. Eu tenho 3,7 elevado a zero, isso é muito difícil de responder, né? Porque toda base diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, aqui está a resposta para o item I. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, deixem seu like e comentem. Fique com Deus e até a próxima.